E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Cinecult Underground. Eu me chamo Danilo Cassiacarro e eu sou o anfitrião de vocês nesse canal. Bom, pra quem não me conhece, eu sou cineasta e você pode encontrar os meus trabalhos, festivais que eu concorri, prêmios que eu ganhei, apenas digitando meu nome na barra de busca do Google, né, ou do seu navegador da sua preferência. É só escrever Danilo Cassiacarro e você pode encontrar uma série de trabalhos meus. Bom, o foco deste canal é falar sempre sobre os filmes de menor distribuição, filmes de menor evidência dentro do mercado. A intenção aqui é falar sempre sobre os filmes underground mesmo, do profundo, né? Porém, hoje eu vou abrir uma exceção, né? Nesse episódio aqui eu vou abrir uma exceção. Por quê? Porque não tem como eu apresentar esse conceito do underground para vocês, que muitas vezes vocês que estão me assistindo agora estão chegando do mainstream pelo nome do vídeo, né? E talvez vocês tenham uma ideia do que seja o underground, mas eu quero aproximar mais o mainstream do que é underground, do que é o cinema experimental, né? Que é a área onde eu trabalho, inclusive. Bom, eu vou falar sobre o filme Donnie Darko, como vocês já puderam ver no título do vídeo, certo? Esse filme é interessante por quê? Porque quando o Richard Kelly decidiu gravar esse filme, né? Ele não tinha uma ambição muito grande sobre ele tinha só 22 anos de idade quando ele gravou esse filme também, né? Então ele era um diretor com pouca experiência dirigindo o filme de estreia, né? Então é aquela coisa assim muito doida, né? O primeiro contato com o cinema, tudo mais, né? As técnicas que ele usou e tudo mais. Bom, então a gente vai fazer um detalhamento técnico sobre o filme e não aquele detalhamento sobre roteiro, história, que vocês já estão cansados de ouvir por aí, né? Bom, ele é sim um filme enigmático, mas eu não vou explicar o filme, né? Eu quero falar sobre os detalhes técnicos dele. Bom, a primeira coisa que chama atenção nesse filme é a coloração desse filme, né? Eu não gosto de usar o termo paleta de cores porque caiu no gosto popular demais, assim, de uma forma visceral, né? Paleta de cores é uma coisa que soa até um pouco pretensioso, né? Bom, o negócio é o seguinte, então a coloração desse filme, a forma como ele foi colorido na pós-produção, né? Em tons azulados, uma coisa bem, assim, de certo modo, traz uma angústia, uma depressão, uma luz baixa, uma luminosidade não tão acentuada. O filme todo você percebe esses tons de azul e acaba trazendo um certo diferencial logo de cara, essa coloração, né? Aquela fotografia inicial também marca muita presença. O negócio é que os filmes eles são produzidos de uma forma que pouca gente sabe, né? Como são produzidos os grandes filmes de Hollywood, assim, porque quando você vê um filme, você vê que o ator tá falando aqui com uma pessoa, de repente já aparece a cara dele falando e aparece a cara da pessoa que tá respondendo, e aí mostra um outro ângulo. O lance é que em 80% das grandes produções e das pequenas, de todas as produções, a impressão que você tem é que são várias câmeras em vários pontos, né, de focagem. O grande lance é que isso não acontece, não existem várias câmeras, é apenas uma câmera e são gravados vários takes de vários ângulos diferentes da mesma cena. E o diretor aproveita os melhores detalhes de cada um desses takes e encaixa um no outro para que soe como uma transição de uma câmera para outra, quando na verdade você está fazendo uma transição de um take, de uma gravação para outra, né? O que pode diferenciar, por exemplo, os diálogos, eles são roteirizados, mas eles têm uma certa liberdade de interpretação do ator. Então, às vezes, ele interpretou essa fala melhor nesse take e essa fala melhor no outro take. Bom, este filme aqui, que tá na minha mão, este Blu-ray do Donnie Darko,
é uma versão masterizada em altíssima definição, muito melhor do que o DVD que foi lançado na época, né? Que tá com uma qualidade de imagem muito baixa, principalmente nesses reprodutores de DVD e Blu-ray de hoje em dia, que reproduzem, eles fazem upscaling, né, em 720p, 1080p. Bom, a definição do DVD acaba não ficando tão boa, então eu optei por comprar o Blu-ray do filme. Vocês vão vendo aí lampejos do filme, né, enquanto eu falo com vocês. Esses lampejos foram tirados da versão do diretor do filme. A versão do diretor do Donnie Darko é interessante falar sobre isso, porque quando o filme foi produzido, né, por alguns critérios de produção da produtora, da Flash Star, até a distribuidora na época, né, o filme ele teve que fazer alguns cortes de roteiro para ele ficar mais conciso e apresentar uma duração condizente com um circuito comercial, porque esse filme foi produzido, a Drew Barrymore, ela atuou nesse filme, mas ela também pagou por esse filme, né? Ela foi produtora executiva, ela acreditou na ideia, ela apostou na ideia, foi lá e pagou pelo filme também, né? Deu essa moral pro diretor na época, né? E até hoje o Richard Kelly, na página da Wikipédia brasileira dele, né, vocês vão ver que tem uma ou duas linhas sobre o cara, né? Ele não é um cara muito comentado. O filme é famoso, mas o cara não. Bom, então o que destoa da edição geral para a edição do diretor? Acontece que o filme é totalmente enigmático e tudo mais, tem um final misterioso. O grande lance desse final misterioso é que ele não é tão misterioso assim, né? O diretor ele teve que fazer alguns cortes para deixar o filme mais curto, para deixar mais consistente para a versão comercial. Então acabou que ficou enigmático, uma coisa que nem era para ser tanto assim, né? Quando você assiste a versão do diretor, você assiste a versão livre do diretor, que ele realmente optou por fazer. Você tem cenas a mais, ângulos diferentes, você tem diálogos diferentes, cenas que foram refeitas de uma outra forma, não refeitas depois do filme, são outros takes que foram colocados dentro dessa versão final do diretor, né? E é a versão que o Richard Kelly realmente queria ter feito, né? A música de trilha inicial é outra, em algumas tomadas a pegada da fotografia é totalmente diferente, né? Então destoa muito uma versão da outra, assim, a critério técnico, a nível técnico, né? Então é isso, esse é o grande lance do Donnie Darko. Ele não é um filme assim totalmente enigmático, na verdade, ele é um filme incompleto, porque quando você assiste a versão do diretor e tem acesso às informações, né, assim, visuais, o código visual daquele filme, ele se completa na versão do diretor, você percebe que aquela versão inicial não foi um enigma, né, e sim uma ausência de explicações que estão contidas no material original do filme, né, mas que a Flash Star acabou cortando para poder dar uma certa consistência aí no tempo de duração e etc, né? Então é um detalhe técnico muito interessante que a gente tem que se atentar, inclusive para outros filmes. Por isso que eu peguei para falar o Donnie Darko, né? O Donnie Darko, ele é o mais popular nessa categoria, assim, né, do quase underground. Mas ele é mainstream agora porque ele caiu no gosto popular e tal. É um filme bem comentado. Se você procurar no YouTube aqui mesmo, você vai achar várias explicações sobre o filme, né? As explicações soam como conspiratórias, né? Em uma breve conversa com o diretor, você pode... Ele, inclusive, é um cara super acessível através do Twitter. Você pode conversar com ele, mandar uma mensagem direta e ele geralmente responde, né? E numa breve conversa você pode perceber que essas teorias de YouTube, essas teorias de sites, né, dizendo que a história é tal coisa,
você percebe que 90% delas são mera imaginação do público mesmo, né? O filme ele quer dizer o que diz realmente na versão do diretor. Então eu queria fazer essa análise técnica para vocês sobre o Donnie Darko, porque é muito importante a gente ter acesso a essas informações, a gente saber, né, realmente o que se passa por trás da produção. E eu já fiz essa experiência, eu tive essa conversa com o Richard, né, e de saber realmente o que quer dizer. E bom, é exatamente o que se passa na versão final do diretor ali, no corte do diretor. Então em outros filmes, outras produções que vocês vão encontrar, assim, tal filme versão do diretor, então quer dizer que quando lança uma versão do diretor, quer dizer que é o total ponto de vista do diretor sobre aquela história. Porque fazer um filme não é gravar uma historinha, é gravar um ponto de vista sobre determinada historinha. O que torna essa experiência mais interessante, né? Porque quando você... o fato de eu colocar o filme aqui, né? É um gesto. Agora, se na direção a fotografia for ampla e eu colocar aqui, pode não ter o mesmo impacto do que o gesto de eu ir colocar e de repente um close da minha mão colocando, né? Esse é o ponto de vista que o diretor tem sobre a obra, né? Então essas nuances, esses minimalismos, né, tanto do diretor geral quanto do diretor de fotografia, acabam criando um clima, uma coisa mais minimalista pro filme, o que acaba deixando a experiência muito mais realística, né? Como se você estivesse participando ali do momento mesmo. Bom, então quando você se depara com uma obra versão do diretor, por exemplo, um filme totalmente mainstream que tem essa opção, né, da versão do diretor, talvez a jogada técnica do fã-clube, assim, né, dos filmes de super-herói, talvez por uma jogada de público, jogada de marketing, eles tenham feito a versão estendida, né? Que assim assemelha-se a uma versão do diretor, que é uma versão não comercial, uma versão que não foi pro cinema, mas é uma versão que tem cenas a mais, cenas extras, né? Que podem ser conferidas ali na versão estendida ou versão do diretor. Mas normalmente a versão estendida se trata realmente do roteiro por completo, e a versão do diretor se trata de uma reedição, às vezes, né, do material para que ele faça o sentido que o diretor não conseguiu encontrar na primeira versão, sabe? Talvez por censura das produtoras, talvez por censura da distribuidora, mas há sempre uma alternativa, né, para a maioria dos filmes. Bom, então eu queria ter essa conversa técnica sobre vocês usando o Donnie Darko de plano de fundo, né? Para falar mais sobre o conceito do cinema, o que é o cinema através da conversa com um cineasta, né? Não que eu tenha pretensão nessa fala, né? Não que eu seja um grande cineasta, mas é que eu realmente estou dentro de algumas produções, né? Junto com o pessoal da TV Cultura, junto com o pessoal do Canal Brasil, às vezes, né, tem certas parcerias, e a gente acaba tendo algumas experiências que podem esclarecer melhor algumas coisas que vocês veem e acabam ficando incompletas, né? Algumas informações meio incompletas que muita gente não fala sobre isso. Então eu nunca tinha visto uma análise técnica sobre o Donnie Darko, então eu resolvi dar esse meu parecer. Ok, galera? Bom, galera, é isso, né? Sobre o Donnie Darko, é isso que eu tinha para falar com vocês. E eu resolvi fazer essa inserção no vídeo agora, né? Para eu passar um pequeno comunicado para vocês, né? Queria agradecer a vocês por terem assistido até o final. Se inscrevam no canal, se possível, para receber mais informações técnicas sobre mais filmes ao longo, né, ao decorrer dos meses aí. Provavelmente eu vou estar postando um vídeo por semana. Queria também deixar aqui no final do vídeo para vocês
um trailer do meu filme com 2 atores do elenco do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, e um dublador, um dos dubladores mais conhecidos hoje no Brasil, o Alexandre Moreno, dublador do Adam Sandler, do Alan, do Dois Homens e Meio, do Pink e o Cérebro, e o Pernalonga, o novo agora, né? Entre outros personagens que ele já dublou. Então, fica aqui no final o trailer do filme I Walk Alone. Esse filme vai ser disponibilizado para vocês no YouTube até mais ou menos o começo de maio, através de um canal de um parceiro muito querido pra gente, que é o Lucas Maia, o canal Refúgio Cult. Se possível, deem uma passada lá no Refúgio Cult e se inscrevam, comentem nos vídeos e falem, eu vim aqui através do Danilo Garcia Carro. Então, muito obrigado para vocês, e esse é o trailer do meu filme I Walk Alone. E Anita vagou por entre as ideias, as cogitações diárias e as fobias. Por vezes se sentiu sufocada, aprisionada, escrava de si, como se a liberdade fosse apenas um conceito alegórico para descrever as despreocupações.